Pronto. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo que tu tens feito, Senhor, na nossa vida. Obrigado, Senhor, pelo sol e pela chuva, pelo frio e pelo calor. A gente sabe, Senhor, que tu és o Senhor do tempo, és o Senhor da hora, és o Senhor da nossa vida. E o Senhor sendo o nosso Senhor, a gente sabe que tudo é bom, todas as coisas são boas, o calor é bom, o frio é bom, cada um tem o seu propósito de cuidar da natureza, de tratar das coisas, de não ter inseto demais, de não ter predador demais. O Senhor criou essas estações para criar um ambiente propício para que a vida aconteça. Como o Senhor é criador de tudo, nós te agradecemos. E te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estar aqui aprendendo sobre o livro de Gálatas, Senhor. Muito obrigado por tudo. Então, hoje é a oitava aula de 10 do livro de Gálatas. Essa é uma ação da Escola de Liderança e Ministérios da Primeira Igreja Batista de João Pessoa. E eu sou o Ricardo, o professor da disciplina. Nas aulas passadas, a gente já começou a ver especificamente as 15 palavras que Paulo designou como obras da carne e as 9 palavras que Paulo, o apóstolo, designou como fruto do Espírito. E o que a gente já estudou até agora foram essas 6 que estão aí em pretinho, e das obras da carne, porneia, a cartasia, a ausegeia, endoclatria, farmaqueia, raireses, e o fruto do espírito, ágape, chara, eirene e pistes. A gente já viu isso. Hoje, nessa aula, nós vamos terminar as obras da carne, né? São mais 9 obras da carne, e não são só essas, são essas as elencadas lá em Gálatas. Mas Paulo, lá em Gálatas, diz que, e coisas semelhantes a essas. E na próxima aula, a gente vê as 5 frutos do Espírito que estão faltando, né? Então, a primeira obra da carne, pecado, que está em Gálatas, que Paulo diz, é essa palavra aí, que é até difícil de pronunciar, porque ela só tem uma vogal no começo, o E, e uma vogal no final, o A. Então, ectra, ectra. Deve ser alguma coisa assim, é difícil. E ectra quer dizer inimizade, ódio, brigas e hostilidade. Ectra é assim, o que é ectra? É uma vontade, uma propulsão mental, é alguma coisa que tem na agenda, assim, é uma vontade de ser hostil com outro ser humano. Nós, por natureza, somos dessa forma. Você pode até dizer assim, não, eu não sou. Você não é, porque você tem o Espírito Santo a seu favor e você luta com isso, mas existe uma propensão natural da pessoa ser assim. E é difícil é fácil a gente entender que é inimizade, porque você olha uma palavra parecida que é ectros. Ectros quer dizer inimigo. Então, ectra quer dizer inimizade. Então, você decora que ectra é inimizade. Né? Paulo escreve que, lá em Romanos, que a inclinação da carne é inimizade, ectra, contra Deus. Nós temos essa inclinação de ser contra Deus, porque não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, o que estão na carne não podem agradar a Deus, é o que Paulo diz. Na Bíblia inglesa, e poucas Bíblias em língua portuguesa, a palavra ectra é traduzida como hostilidade, ao invés de inimizade. E às vezes é até melhor a gente entender como hostilidade. Então, se a gente entender como hostilidade, ectra é assim, é a hostilidade
que a nossa carne, a nossa mente tem contra o outro, a vontade de fazer mal ao outro, né? No mundo antigo, antes de Cristo, havia três tipos de inimizade ou hostilidade. Primeiro, e acontece até hoje, existe uma hostilidade, uma inimizade, mesmo dentro da sua cidade, mesmo dentro do seu país, entre uma classe social e outra classe social. Né? Platão dizia que lá em Atenas, na Grécia, onde eles viviam, existia praticamente uma guerra civil entre quem tinha o bem e quem não tinha o bem, quem era pobre e quem era rico. Então, existe essa hostilidade entre uma pessoa que tem as coisas e a pessoa que não tem. Né? Isso é uma coisa meio que natural. Naquela época também existia uma hostilidade, uma inimizade entre os gregos e os outros povos. Os gregos se achavam demais, sabe? Eles chamavam assim, que eles eram os gregos, o resto do povo, todos os outros povos eram os bárbaros, né? Para você ter ideia, Grover, foi um professor de Cambridge, ele dizia que os filósofos gregos pensavam assim: isso é coisa da natureza. A natureza humana, a natureza projetou dois tipos de seres humanos: nós, os gregos, e os outros não gregos. Você vê, tem país ainda hoje em dia que pensa assim, né? Não são todos, não, mas existem alguns americanos que dizem assim, o bom somos nós, os americanos. Não estou falando do povo inteiro, mas é assim. Eles, os gregos, na época, desprezavam o povo egípcio. O povo egípcio, naquela época, já tinha 3.000 anos antes de Cristo, ele já tinha como escritas, né? Mas eram desprezados os persas da Pérsia, os fenícios, que tinham toda uma cultura de relógio astronômico, astrológico, de medir a distância da Terra da Lua, não sei o que, naquela época. Mas os gregos não. A Lídia, onde o povo dos Gálatas vivia, era um povo avançado, mas para os gregos, existiam os gregos e os outros. Isso era hectra, inimizade, hostilidade. E existe uma hostilidade entre um ser humano e outro ser humano. A hectra é o contrário de ágape, que Deus diz para a gente se aproximar. Por isso que a ágape, por isso que a Bíblia diz que Deus nos amou quando ainda éramos seus inimigos, hectra. Então, é uma mente que coloca barreiras, que luta e briga com o outro. Isso é hectra, né? Jean-Paul Sartre, ele escreveu que o inferno são os outros, né? Projetando nos outros a realização e aguardamos deles algo que ameniza o vazio que nos habita. Coitado de Jean-Paul Sartre, não acreditava em Deus. Então, ele tinha essa visão, né? Eres é o segundo pecado. Eres, que quer dizer contenda, porfias e rixa, para você ter ideia. O nome da pior deusa que existia na Grécia, que os próprios gregos diziam que era horrível, era Eris, que era a deusa da contenda e da discórdia, né? Então, Hectra e Eris não são coisas iguais, mas são como se fossem irmãs gêmeas, né? Tem uma ligação muito forte, porque Hectra é um estado, uma propensão, sua mente vê uma inimizade com os outros. E Eris, não, Eris já é a briga, é quando você já promove a briga, a inimizade. Você é o causador da inimizade com os outros. Então, uma é consequência da outra, são parecidinhas, mas Paulo usa, por exemplo, Eres, quando ele fala em 1 Coríntios, no capítulo 1, diz assim: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pela família de Cloé que há contenda entre vós, a briga, vocês estão brigando. Ele usou a palavra Eres. Então, se ele usou a palavra Eres,
a gente entende que lá em Corinto já estava tendo briga de verdade. Né? No capítulo 3, ele diz assim: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, zelos, que a gente vai ver daqui a pouco, contendas e dissensões. Usa a palavra eres de novo. Quer dizer que lá em Corinto estava havendo briga mesmo, briga. Né? Então, eres é uma contenda, uma rixa maligna que entra dentro das igrejas. E é terrível quando isso entra. Isso é uma falta de consciência do que é reino de Deus, porque no reino de Deus não existe esse tipo de disputinha entre ministério, grupinho aqui, grupinho ali. Deus abomina Eris, porque Eris é, inclusive, como eu disse a vocês, uma deusa grega, né? E isso não dá certo, não. A terceira palavra, que também começa com E, não é Ectra, não é Eris, é Erictreia, que significa coisa parecida, é contenda, discórdia, facções, já é, mas facções, divisões, é o ser egoísta. Né? Veja, Ectra é uma propulsão mental que está em você, é uma hostilidade que você tem, que você diz assim: meu sangue não se bateu com o seu, né? Meu santo se bateu com o seu, né? E quase todo mundo tem isso. Eres já é a briga que acontece, já é o Hectra colocado em funcionamento. E Eritreia não é só o ímpeto, a vontade, não é só você conseguir fazer os outros brigarem, mas é um sentimento egoísta. Você acha bom, você você acha até, diz assim, que bom, tá vendo, brigaram, isso é que é bom, eles mesmo que se resolvam. Então, ultrapassa Hectra e Eris, o Eritreia, né? É uma satisfação de você ver o circo pegando fogo. Isso é Eritreia, né? Antigamente, logo no começo, a Eritreia não era uma coisa ruim, significava o trabalho que um operário ia receber, ia trabalhar e ia receber, o eritró, ia receber um trabalho remunerado. Mas na Grécia, não sei se vocês sabem disso, que na Grécia, as pessoas, os cidadãos gregos, eles decidiam tudo em assembleias públicas, todo mundo votando lá na Assembleia Pública. Então, o ato de você tentar convencer as pessoas a votarem no seu partido era ericteia. Então, na verdade, uma coisa boa se transformou numa busca de você tirar proveito próprio. Será que os políticos nossos não fazem isso? Proveito próprio? Isso é erectreia, né? Então, a palavra erectreia, como eu disse a vocês, é uma coisa até um pouco maior de erta e eris. Então, Paulo usa algumas vezes significando egoísmo. Né? Em Romanos 2, diz assim: a vida eterna aos que com perseverança e fazer bem procuram glória, honra e vida eterna. Mas a indignação e a ira aos que são egoístas, a palavra que ele usou lá foi erectreia. Também quer dizer soberba, aquele cara que se acha, sabe? Paulo e Filipenses usou: não faça nada por contenda ou por vanglória. Esse vanglória, assim, por soberba, erectreia, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. E também pode ser usada como facção, como divisão, né? Lá em 2 Coríntios, Paulo diz algumas outras coisas ruins, outra lista de pecado, e ele diz assim: que de alguma maneira haja porfias, usou a palavra eres, invejas, zelos, iras, túmulos, facções, erectreia, né? Fofoca, e então Paulo está falando dessas coisas, né? Quando Paulo, então, escreve a palavra erectreia, significa claramente que ele está falando do espírito egoísta. Eita, eu botei egoísta, mas é egoísta de ambição, que cria uma rivalidade entre as pessoas. Que isso não é bom para a igreja, não. Tem duas cenas aí, os fiéis
mostrando ao pastor que tem que seguir tal linha, tem que seguir tal linha, e o outro pastor dizendo assim, eu acho que está tendo alguma divisão aqui na igreja, né? Se essas divisões no mundão já são ruins, você imagina dentro de uma igreja, é terrível, né? A outra palavra é diclostasia, que quer dizer discórdia, dissensões, desavenças. É alguma coisa, significa assim, manter separado, tentar separar, separação. Isso é que é diclostasia, né? Paulo usou essa palavra quando escreveu a Romanos, dizendo assim: rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões. Aí ele usou a palavra diclostasia, e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desvia-vos deles, porque tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo. Um escritor antigo da Grécia, chamado Heródoto, né, escreveu no século V antes de Cristo, contemporâneo de Platão, de Sócrates, por ali para aquele tempo. Ele usou essa palavra para mostrar o significado disso. Ele dizia assim, que numa guerra haviam dois generais servindo a um partido, e aqueles dois generais decidiram mudar de lado, servir ao inimigo. Isso é diclostasia, é uma separação, é um afastamento de alguém que era fiel, e aquele fiel deixa de ser e passa para o outro lado, né? Por isso, o próprio Jesus nos alerta, diz assim, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Deus nos alerta sobre isso, né? Há outros tipos de apostasia, de dissensões, né? E existe em muitas sociedades ainda hoje divisão entre brancos e negros, entre europeus e asiáticos, entre homens e mulheres, entre isso, muita, né? A divisão teológica, dizendo assim, e isso a gente vê muito, viu? Aquela pessoa está salva, aquela pessoa, misericórdia, vai para os quintos dos infernos. Eu acho que ninguém tem autoridade de fazer isso, porque a Bíblia é clara, e quem sabe que está salvo ou não é Deus. É claro que a Bíblia nos mostra o caminho da salvação, que é Jesus Cristo. E a gente sabe que se você não for pelo caminho de Jesus Cristo, certamente você vai ser condenado. Mas quem sou eu, ou quem é você, para dizer que está salvo e quem não está? Eu sei lá se a pessoa do coração se converteu, eu sei lá se no último momento ele teve um encontro com Jesus, então não cabe a gente abrir a boca, mas existe divisão teológica sobre isso. A divisão eclesiástica da gente dentro da igreja mesmo, dizer aquele ministro é melhor do que aquele diácono é bom, aquele diácono faz aquilo, aquele diácono faz aquele pastor prega bem, aquele pastor prega mal, e a pregação de prega bem ou prega mal, quem convence do juízo e da justiça é o Espírito Santo. Às vezes o pregador não disse nada, diz uma palavra só que muda a vida do cidadão. Então, quando a gente começa com esse tipo de divisão, é diclostasia, isso não é de Deus, né? As outras duas palavras, zelos e fitomos, a gente precisa estudar elas juntas, porque elas aparecem juntas em muitas ocasiões, né? Platão mesmo, que não era nem religioso, ele dizia que escreveu várias vezes juntas, né? Ele diz que a ira, o medo, o luto, o amor, os ciúmes, que é zelos, e a inveja, que é fitomos, são dores da alma, né? Agora, zelos tem um bom sentido e um mau sentido. A gente vai ver. Agora, fitomos sempre é mau, sempre é coisa ruim, né? Vamos ver zelos, quando zelos é usado de maneira boa, a palavra zelos. Isaías, capítulo 9, usa zelos de jeito bem joia, né? Eles assim, do aumento desse principado e da paz não haverá fim.
sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O zelo do Senhor dos Exércitos de Deus fará com que o principado de quem? De Jesus Cristo, que vai ter paz até o fim, sobre o trono de Davi e seu reino, é o reino de Deus que está falando, o reino de Jesus, fortifica com juízo e justiça. Então, zelo, nesse caso, usado por Isaías, é de maneira legal, né? Paulo, usando em 2 Coríntios, diz assim, 2 vezes usa a palavra zelo, diz assim, porque eu sou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Jesus Cristo. Nós somos igreja do Senhor, igreja, nós somos a noiva de Cristo. Então, Paulo usa isso para falar com os coríntios, e usa 2 vezes, eu tenho zelo por vocês, e sabe como é meu zelo? É o zelo que Deus tem comigo, eu tenho o mesmo zelo com vocês, eu quero apresentar vocês como noiva de Cristo. Isso é bem usado, né? Existem outras formas, outros lugares. Em 2 Coríntios, Paulo de novo fala assim, ó, e não somente com a sua vinda, mas também pela consolação que foi consolado por nós. Conta-nos as vossas saudades, o vosso choro e o vosso zelo por mim. Os coríntios tomavam conta de Paulo, né, com zelo. O salmista, lá no Salmo 69, diz assim, pois o zelo da tua casa me devorou. É no sentido de, eu tenho zelo pela casa do Senhor, né? Agora, zelos também, quando é usado no sentido de ciúmes, ele destrói relacionamentos pessoais e a felicidade individual. Veja, no livro de Jó, o amigo, eu não queria ter amigo desse não, ele diz a Jó, a ira do louco destrói, e o zelo, o ciúme do tolo o mata, né? Aí foi usada a palavra zelo no sentido ruim, né? Provérbios de Salomão diz assim, porque os ciúmes, zelo, enfurecerão o marido, de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança, né? Nesses 2 casos, o ciúme não é de maneira legal. Então, a gente vê que zelos pode ser uma palavra usada de maneira boa ou ruim. Agora, fitomos sempre significa inveja. Inveja não, muitas coisas, mas significa uma coisa ruim. E a principal é inveja, né? Eurípides, que escreveu 400 anos antes de Cristo, ele dizia assim que a inveja é o pior defeito dos homens, porque não representa apenas um desejo de alguém possuir algo do outro, não, mas não suporta o fato que o outro possua as coisas, né? Veja que Fitom não é nem o desejo, a inveja de ter a coisa, mas é de tirar dos outros. O problema não está em você olhar um carro bonito e desejar ter o carro bonito, e fazer planos para conseguir comprar o carro bonito. Mas é porque tem gente que diz assim, tomara que bata. Tá vendo? Eu queria que batesse esse carro. Esse é o problema, esse é o pecado, né? E não tem nada de errado você ter um carro bonito, né? O pecado é esse, tomara que bata. Paulo, em Romanos, fala assim, na verdade, Romanos capítulo 1, do versículo 29 a 32, é outra lista de obras da carne, sendo que Paulo não chama lá de obras da carne, mas é outra lista, que repete algumas listas de Gálatas e bota outras coisas também, né? Aí Paulo diz assim, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja. A palavra usada foi fitomos, homicídio, contenda, engano, malignidade, e fala bem muita coisa, e aí diz, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são filhos de morte, os que tais coisas praticam, aí veja que é importante,
Não somente as fazem, mas também consentem com os que fazem. Então, Paulo está dizendo assim, que o pecado não está só na mente de quem faz essas coisas, mas está na mente também, na pessoa que diz assim, aquele cara devia bater mesmo no carro, aquele cara é muito pernóstico, aquele cara, eu não sei por que ele faz isso, não, né? Consente com esse tipo de coisa, isso também é fitomos, é pecado, né? Houve até uma ocasião que Platão escreveu as duas palavras, e quando ele escreveu dessa forma, a pessoa compreende exatamente o que é zelos e fitomos, né? Ele dizia assim que a Atenas, a capital da Grécia, lutou com vários inimigos, mas ele escreveu: depois do sucesso contra os bárbaros, Atenas teve que passar pela penalidade do sucesso. Em primeiro lugar, foi assaltada pelos ciúmes, zelos, os zelos, e depois pela inveja, fitomos, que trouxe batalhas internas dos seus líderes, né? É, Platão, ele considerava que o zelo, o ciúme, já é a primeira fase, a primeira etapa para você chegar na inveja, que aí é pecado mesmo, né? Aristóteles, ele dizia assim, que a diferença entre zelo e fitomos é que zelo, às vezes, o ciúme, às vezes, é uma coisa normal, que é até necessária ao ser humano, mas quem está dizendo isso não é a Bíblia, não, é Aristóteles. É como se fosse assim um estímulo para a pessoa lutar, para a pessoa ter uma garra de ter, não, vou fazer isso. Eu também, então, nesse caso, seria uma coisa nobre. Mas fitomos é uma dor que a pessoa sente, não consegue nem olhar o outro. Ter uma coisa, você morre. Você morre porque a pessoa tem e você não tem. Aí tenha paciência, né? Então, os invejosos, os fitômenos, são aqueles que se irritam somente em ver o sucesso dos seus amigos. Outra palavra é tumos, que é ira, raiva, mau gênio. Veja, a ira é uma crise de fúria que alguns têm em seu temperamento. Sobe. Inclusive, a deriva do verbo grego tuien, que quer dizer ferver. Então, tem hora que você ferve de raiva, né? E esse ferver de raiva, a gente pode entender até que não é pecado. O ferver, o problema é o que vem depois de ferver, né? Platão disse que os seres humanos deviam se levantar, ferver contra a injustiça, que é uma. Veja bem, o túmulo, nesse caso que ele usou, é uma nobre paixão de você lutar contra a injustiça. Então, seu corpo ferve contra a injustiça. Então, nesse caso, é uma coisa nobre, está entendendo? Porque você lutava contra a injustiça. Em Apocalipse, Deus vai vai se irar nesse bom sentido contra a malignidade que vai estar dentro dessa terra. E aí, é, João diz em Apocalipse que o próprio Jesus diz, né, a João, e ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos, ide derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus, túmulos de Deus, vai fazer justiça. Então, entenda que, nesse caso, é tranquilo. Platão dizia que um advogado não conseguia defender o outro sem ter a paixão, o túmulo. Agora, o problema da paixão é que um assassino, por uma paixão enganosa, mata o outro, né? Então, o túmulo em si, a paixão em si, não é pecado, mas precisa ser dominada. Por isso que a próxima aula tem um fruto do Espírito, que é o domínio próprio, né? Veja, é, quando Paulo escreve lá em Efésios capítulo 4, diz, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não dê lugar ao diabo, Paulo tem um cuidado de não usar a palavra túmulos, ele usa a palavra hoje, para poder mostrar que irai-vos, quando ele usa hoje, é assim,
você se ire com controle e não peque. E não peque, porque o irar sem controle é túmulo, né? Então, quando você perde o controle, aí você faz besteira, sobe o fervor na sua cabeça e você peca. E Paulo está dizendo, você pode ferver, mas não peque, né? E aí o que é engraçado é que o, tem gente que se aproveita disso e diz assim, olha, eu sou esquentado mesmo, é meu gênio, você me desculpe, se eu fiz alguma coisa errada com vocês, vocês aceitem, porque é meu gênio, eu não consigo dominar. Né? Aí Paulo disse, não é assim não. Lá em Colossenses, Paulo diz assim, mas agora, despojai-vos também de tudo. A ira, né? Aí Paulo usa as duas palavras, que é agios, da cólera, que é tumos, da malícia, da blasfêmia, das palavras torpes da sua boca. Não mentais uns aos outros, porque já que vós despistastes do velho homem com os seus feitos, e se vós vestis do novo. Então, tumos é um gênio ruim que Paulo diz que tem que ser banido. Não tem essa história de dizer assim, ei, me aguenta que eu sou desse jeito. Não existe isso, não. Né? Esse aceito como eu sou, não. Que o Espírito Santo muda. Jesus disse em Mateus 5, eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. Sabe o que é que Jesus está dizendo assim? Nananina, não. Esse argumento aí, meu gênio é assim, aguente meu gênio. Não, muda o gênio. Muda o gênio. Né? E, finalmente, as duas últimas palavras, pecados, é metai e comos. E metai, metói, meta, metai está conjugado, é bebedices, embriaguez e comos, é glutonoria e orgias, né? Mas a gente precisa entender que no mundo antigo, na Grécia, quando Paulo escreveu para os Gálatas e estava em período helênico, né, beber não era um vício. Os gregos bebiam mais vinho do que leite. Aqui em Portugal, se toma mais vinho do que refrigerante. Né? É mais barato um copo de vinho do que um refrigerante. Né? Na Grécia, os meninos bebiam vinho, né? E só que era bem muito diluído, era uma porção de vinho e 5 porções de água, né? Agora, engraçado, sabe? Tanto os gregos como os cristãos condenavam a embriaguez, né? Tanto os gregos como os cristãos diziam que quando você se embriaga, o homem, o ser humano, volta a uma condição de ser um animal, né? E Comos era assim um grupo de amigos, quando tinha as corridas, as maratonas lá na Grécia, que uma pessoa ganhava, um grupo de amigos se juntava para dançar e comemorar o feito. Então, Comos era isso. Só que começou a ter muita festa aos devotos do Baco, o deus do vinho grego, né? E começou, Dionísio, é o mesmo deus lá de Roma, e começou a significar uma rebeldia, uma libertinagem. A festa passou dos limites, né? A gente tem que considerar que Paulo escreve as duas palavras juntas, tanto em Gálatas como em Romanos. Veja, em Gálatas a gente já está estudando, mas em Romanos, andemos honestamente como de dia, não em glutonaria, como nem em bebedeira, metanai, nem em promiscuidade sexual, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas, coisas que o cristão deve deixar, né? É, entretanto, é isso que eu precisava discutir um pouquinho com vocês. Eu não encontrei na Bíblia uma ordem clara de abstinência total da bebida alcoólica. Eu não, mais calma, não me julgue antes, não. Vamos ver qual é o limite aceitável, né? O vinho é uma coisa
Provérbio diz que o vinho é uma coisa intemperada e a bebida forte está cheia de violência. E todo aquele que neles errar nunca será sábio. Então, quando a Bíblia fala de bebida forte, é porque naquela época já tinha cachaça, feita de milho, cachaça, não era cachaça feita de cana-de-açúcar, mas um vinho tem 13% de álcool, uma cachaça tem 50%. Então, tem essa diferenciação. O provérbio diz assim, é, quem, quem neles errar no vinho ou na bebida forte nunca será sábio. Né? Isaías 28 diz assim, e também esses erram por causa do vinho e com bebida forte se desencaminham. Né? Então, existe claramente na Bíblia uma condenação ao excesso da bebida. Né? E como a gente está falando à luz da palavra de Deus, a gente não pode ser hipócrita, não. Jesus transformou água em vinho nas bodas de Canaã. Jesus não transformou água em vinho para deixar o povo bêbado, de jeito nenhum. Mas, para você ter ideia, nas bodas de Canaã, os judeus, eles tinham as tábuas cheias de água, eles chegavam num local de uma festividade, lavavam as mãos, porque se não lavassem as mãos, estariam pecando. Então, eles colocaram um fermento a mais, uma coisinha a mais na palavra, porque, sinceramente, lavar as mãos pode ser higiene, mas não é pecado você não lavar as mãos. Você pode comer até com as mãos sujas. É ruim, mas não é pecado. Então, quando Jesus transformou toda a água em vinho, ele impossibilitou os judeus de lavar as mãos, para mostrar aos judeus que o reino de Deus não está preocupado com lavagem de mão, não. Mas ele transformou em vinho mesmo. Né? A palavra grega usada foi oivô, que quer dizer vinho. Se a palavra grega fosse chaimos, chairif, seria suco de uva. Né? Paulo diz a Timóteo, não bebas mais só água, mas use um pouco de vinho, oligô, oiô, para seu estômago e suas frequentes enfermidades. Né? Então, não foi suco de uva, né, que Paulo disse. Ou seja, o problema não está com o vinho, mas com o excesso. Agora, ninguém termina a aula dizendo assim, Ricardo mandou o povo tomar vinho. Não estou mandando isso. Não estou dizendo isso. Porque a pergunta é por que muitas igrejas, inclusive a nossa, advogam contra a abstinência de não tomar a bebida alcoólica. É um dever cristão? Paulo responde. Paulo responde. E Paulo responde em 1 Coríntios, dizendo assim, é bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer coisa com o teu irmão, venha a tropeçar, ou enfraquecer. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Quer dizer, você tem liberdade de tomar o vinho, mas se a liberdade tiver deixando o teu companheiro mal, o cara toma um copo de vinho e toma 10, toma 20, aí você está fazendo mal, você está pecando. Então, nesse caso, é melhor você parar mesmo, né? Já a palavra comos, traduzida como glutonaria, é pouco, é muito mais do que comer muito, é uma orgia, e não é de caráter sexual, não, né? Eu tenho vergonha de dizer, tenho vergonha, mas eu vou dizer que às vezes eu vou para uma feijoada e como tanto feijoada que me sinto mal, sabe? E já aconteceu umas 2 vezes aqui em casa, dizer, Jô, tô com ressaca, quer dizer, a ressaca não é só de bebida alcoólica, é porque você comeu tanto que você passou dos limites, sabe? Você, isso é que é como, isso não é bom. Agora, como é uma coisa que vai além, né? Eu não sei se vocês têm na cabeça a memória que antes de antes do Império Romano ser o que foi, houve o Império Grego através de Macedônio, através de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande conquistou tudo, e quando ele conquista tudo, que morre, todo o reinado macedônico de Alexandre o Grande é dividido entre os seus generais. A parte de Jerusalém ficou com Antíoco, o rei Seleucida. Ele era filho de um dos generais lá
de Alexandre o Grande, sabe? Ele queria acabar com o judaísmo. Sabe o que foi que ele fez? Ele decretou que era crime de morte guardar o sábado, proibiu os judeus andar com o Antigo Testamento, que era a Bíblia da lei, os rolos da lei, e, além disso, oferecia carne de porco, que, de graça, para quem quisesse comer, lá dentro das sinagogas, onde havia os holocaustos, e transformou os quartos das sinagogas do Templo de Salomão em prostíbulo. Então, essa profanação é como, né? Foi daí que houve a revolta dos Macabeus, porque daí que surgiu uma luta dos judeus contra esse povo, surgiram os zelotes por causa disso daí, né? Então, como é o excesso geral, é no prazer físico e outra coisa, tudo, tudo que é demais é ofensivo a Deus, porque se torna uma idolatria, né? E às vezes a coisa é tão desvairada que é ofensiva até aos próprios homens. Então, alguns tradutores da Bíblia não usam nem glotonaria. Fala, talvez em alguma Bíblia sua, em vez de glotonaria, fala devassidão ou orgia, que não é orgia sexual. Orgia sexual também é, mas é uma coisa maior. Então, para essas duas palavras, metanai, metai e cromos, descrevem o prazer que se tornou numa devassidão. Então, como é que a gente faz para combater as obras da carne, ectra, eris, etreia, diclotasia, zenos, fitomos, tomos, metanai e cromos? Como é que a gente faz para combater isso? Com o fruto do Espírito, que é bondade, benignidade, domínio próprio, temperança, mansidão, paciência e longanimidade, que é na próxima aula, né? Então, qual, é, qual é a única pergunta de hoje? Eu queria que você tentasse escrever num papel, com suas palavras, e me mandasse no computador o que é ectra, eris, eritreia, diclotasia, zelos, fitomos, tumos, metanai e comos. Tente decorar, de escrever o que é isso. E a próxima aula a gente termina agora como combater essas coisas ruins, esses pecados. Então, agora, interromper, e a gente tem 11 minutos, 12 minutos para a gente conversar sobre esses pecados, essas obras da carne. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa, se alguém quiser perguntar, está aberta o microfone para quem quiser. Deus seja louvado. Amém. Nada, todo mundo está satisfeito, então ninguém tem mais nada para perguntar, nada para acrescentar, ficou alguma dúvida, alguma coisa lhe incomoda dentro dessas que você não está aí na ponta da língua e você está quase querendo dizer e não está dizendo o que é que você quer dizer. O interessante, Ricardo, é que Paulo adverte, né, ao povo de Gálatas, com relação a tudo isso que a gente já viu da primeira aula até aqui, e que a gente observa que ainda existe isso. A gente conhece já a palavra, o povo aqui ainda não conhecia, estava conhecendo. Mas hoje a gente já tem o prazer de ter a Bíblia, de ter a palavra de Deus, e ainda existe essas coisas todas que Paulo já falava anteriormente. Pois é uma coisa. Eu não queria dizer que é cultural, não. A pessoa tem inveja. É cultural nada, é safadeza da nossa carne. É a nossa carne se comportar mal, porque
há aqui dentro o pecado original, né? E a gente tem, essa é a luta da carne contra o espírito. É esse tempo todo que faz a gente querer, como Paulo diz assim, o bem que eu quero fazer, esse eu não Esse eu faço, não mas o faço. mal que eu não queria fazer, esse eu faço toda hora. Então, é difícil, É né? a desobediência, né? É uma tendência à desobediência Tendência. nossa o tempo É, inteiro, né? A nossa é. luta faz com que a gente fique o tempo todo lutando para não pecar, e é o tempo todo pecando. Por isso que precisamos da graça de Deus. Por isso que, que ninguém se auto-justifica. Por isso que, que ainda que existisse reencarnação, que a gente sabe que não existe, a gente sabe que está decretado que ao ser humano só está escrito que só vai morrer uma vez e Uma depois disso vez. segue-se o juízo. Mas ainda assim que se existisse, a tentativa do espírita de se auto-justificar através das boas obras, não consegue, porque na mesma hora que ele está entregando uma coisa boa, que ele está dizendo assim, toma, seu danado, vê se não me causa mais problema. É Então, verdade. não, mas eu estou falando do espírita, mas não é o espírita, não. São eles e somos nós, os cristãos. Somos todos. Não tem É. perigo da gente fugir e ter esse tipo de autojustificativa. Não tem. É, como diz, a gente precisa aprender mais e continuar seguindo o alvo. Muito bem, gostei dessa. Por isso que a Bíblia é tão sábia, perseguir o alvo mesmo, porque nosso alvo é Cristo e qualquer coisinha. Por isso que a gente vai fazendo as conexões, a gente vai estudando. Por isso que Pedro começou a afundar. Foi para dizer a mim que se eu começar a olhar para um lado ou para o outro, se eu tirar meus olhos do alvo, eu afundo, É, não tem jeito. é verdade. É. Porque essas coisas, essas obras da carne estão dentro de mim, estão na minha carne. Eu tenho carne, tá aqui a minha carne, então não tem perigo dessas 15 obras da carne e mais ainda um pouquinho, tá tudinho dentro de mim e eu tenho que lutar contra elas todo dia e toda hora. É É. impossível. A luta é grande. Verdade. Que mais? Que mais tem alguma coisa a dizer? Boa noite, a paz do Senhor a todos. Mais uma vez, Boa, Boa Carlos. noite. o professor Ricardo aí com o seu brilhantismo todo explicando esses conceitos aí para a gente, né, todos esses pecados que tem. Muito satisfeito com a aula. Ricardo, eu olhei, eu dei uma olhada na palavra, não está diretamente relacionado ao estudo, mas eu achei ela interessante, que foi a palavra túmulos. Você sabe dizer se ela tem alguma relação com a palavra tumor, né? Tumor, ou não tem nenhuma coisa a ver, né? Não, eu não sei não, eu estava desligado. Eu não sei se tem relação. Tumor, tumor alguma coisa que sai de dentro para fora, que infecciona. Talvez sim, porque tumor, sei não, eu já estou especulando, né? Porque, ah, é, não sei, pastor Daniel sabe se tem é, relação uma coisa com a outra? Eu teria que pesquisar a etimologia da palavra tumor, né? Não sei se. Deixa eu ver aqui se a gente acha alguma coisa. Na verdade, tumor vem do latim, que significa algo inchado, alguma coisa que se projetou, assim, né? Inchou. Ira, Tumas, ira, raiva, Agora, mau assim, gênio. se tem alguma
pesquisar no grego, desculpe, não sei se tem alguma origem no grego, eu teria que pesquisar. E fica aí a dúvida, né, para a gente procurar e tentar esclarecer. Tá, vamos procurar a etimologia. Mas Vamos, aparentemente Diego. tem a ver, né? Assim, Cortou a voz do pastor Daniel, mas a gente vai pesquisar, Carlos. A gente vai pesquisar e ver se tem alguma coisa. Parece que tem, porque o grego e o latim estão vizinhos ali, né? E ira, malgênio, talvez, não sei, vamos ver. Alguma coisa a mais? não dá para afirmar, né? Sem olhar assim com detalhes, não dá para afirmar, mas aparentemente tem uma conexão. Alguma coisa a mais? A gente tem mais uns 3 minutos, 5 minutos. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Perguntar mais alguma coisa? Ricardo, só queria deixar aqui uma reflexão. Você estava falando sobre a bebedice, glutonaria e tudo mais, né? E citou o texto de Romanos 14. Eu acho que é interessante a gente ler o texto de Romanos 14, que lá Paulo entra numa discussão que está relacionada, aparece em outros momentos, em outras cartas dele, a questão sobre a comida e a bebida, né? Havia lá aquela polêmica sobre comer ou não comer a carne sacrificada aos ídolos. E tem um versículo, lá no versículo 21, ele diz uma coisa que deve ser um alerta para nós, para todos nós. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Então, qual é o risco que a gente corre? Então tudo bem, não é uma coisa proibida e tudo mais, mas ao buscar justificar determinados impulsos a partir disso, nós estamos nos condenando, não pelo ato em si, mas pela motivação, pelas consequências, né, por todas as implicações que advêm disso. Isso não se aplica só a esse fato da bebedice e da glutonaria, se aplica a tudo na vida cristã, né? Então, a advertência: bem-aventurado é aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Amém. É um versículo, pastor, que eu acho que dava uma aula todinha. Esse versículo aí dá uma aula todinha sobre isso, né? Eu queria Com só certeza. falar, eu queria falar sobre o vinho. Estão me escutando? Estão me escutando? Estamos, mamãe, pode falar, mamãe, pode falar. É sobre as igrejas evangélicas na Santa Ceia distribuem suco de uva. E eu, dentro de mim, nunca comentei com ninguém, mas dentro de mim eu dizia: a igreja tem tanto medo sobre a bebida, que em vez de ser o vinho como antigamente era, no tempo de Jesus, aí inventaram essa história de suco de uva. Mas, por uma frase aí que você falou, que o vinho era acrescentado muito, uma quantidade grande de água, aí eu estou vendo que a igreja está fazendo certo, que eu não pensei que ela estivesse fazendo errado, mas eu pensei que era um zelo muito grande para quem fosse viciado em bebida não tomar um golezinho de vinho. Então, eu agora entendi que era quase como um suco. É quase como um suco antigamente, quando se usava o vinho em quantidade, mas também acrescentava-se muita água também. Não é isso ou eu entendi mal? Não, mamãe, você entendeu bem, mas eu nem disse isso, mas isso acontece. Na Grécia, naquela época, 300 anos antes de Cristo, até as crianças bebiam vinho, mas diluído em 5 partes de água,
quer dizer, era um suco mesmo assim, porque era um suco. Agora, eu quero dizer assim, é como eu tenho, pastor Daniel tem assim muito medo de não ser hipócrita com a palavra de Deus. Nós chegamos aqui em Portugal e a gente frequenta a Assembleia de Deus. E quando a gente chegou aqui na Assembleia de Deus, o vinho na ceia é vinho de verdade mesmo, é vinho. E é tão, assim, é tão forte isso que o pastor veio me pedir desculpa. Ele veio conversar comigo e disse assim: ô irmão, você que é brasileiro, eu sei que as igrejas brasileiras usam suco de uva, mas aqui em Portugal, o vinho é usado para tudo. E aqui não faz sentido a gente usar o suco de uva. Então aqui é vinho mesmo. Você não estranhe, por favor. Você me desculpa? Eu disse, não, pastor, não vou discutir o costume. Eu não disse isso a ele também não, né? Eu não vou discutir o costume da Igreja de Portugal ou de qualquer coisa. Então, esse tema, bebida, eu realmente dei a aula com a preocupação de mostrar que a Bíblia não condena. O nosso pastor Estevão, ele diz isso, que ele não é um crente novo na fé, ele sabe, mas que, pela justificativa que eu, inclusive, coloquei na aula, que Paulo disse assim, olhe, que isso não seja, que o seu ato completo, não é o fato de beber, de comer, mas é seu ato completo, que não seja motivo de você fazer o outro cair. Então, se o seu ato, seja qualquer ele, faz o outro cair, então pare. Né? Realmente, tem gente que precisa ir para os alcoólicos anônimos e se tomar um cálice de vinho, vai ficar doido, vai querer sair da igreja e vai querer e beber. Mas eu também não posso, como crente, que sou, condenar uma pessoa que toma um copo de vinho. Eu não posso eu não posso fazer esse tipo de coisa, não, porque eu não vejo isso como pecado e eu sabia que talvez trouxesse alguma polêmica, mas é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é assim. Agora, eu tenho certeza que a palavra de Deus diz assim, que os bêbados, os efeminados, os beberrões não herdarão o reino dos céus. Então, a gente tem que saber que existem limites, e os limites postos por Deus não se discute. A gente tem que respeitar, porque tem um propósito em tudo que é dito na palavra de Deus, existe um propósito. Eu não posso discutir os limites que Deus colocar. Eu tenho que cumprir eles. Agora, eu também não posso inventar história, porque a palavra de Deus, ela vai até aqui, e eu não posso tirar uma vírgula dela, nem eu posso acrescentar uma vírgula. Então, eu não posso abrir a minha boca e dizer que tomar um copo de vinho é pecado. Eu não vou fazer isso. Agora, eu tenho que dizer que se você tomar 10 copos de vinho e ficar bêbado, você está pecando. Então, assim, isso é muito difícil falar, mas isso aqui é uma escola bíblica, só tem crente aqui, só tem gente adulta, e eu preciso, assim, o tema era esse, o tema está lá, a palavra metai, então eu fiz desse jeito porque eu achei que tinha que ser desse jeito. Mas... Quer dizer que o meu comentário sobre o vinho foi pertinente, né? Foi bom o meu comentário sobre o vinho. Eu vivi isso aqui na prática, em Portugal. E todo mês a gente vai para a ceia do Senhor e é vinho mesmo, e participa. Na Assembleia de Deus. Ricardo. E assim, a preocupação do pastor foi não gerar um escândalo para vocês que estavam chegando, porque ele sabe que existe essa diferença, inclusive uma diferença cultural mesmo.
né, entre Europa e Brasil, de maneira geral. A preocupação dele foi, dentro daquilo que a palavra coloca, né, eu não posso fazer o meu irmão tropeçar. É claro que pode ser que alguém tropece sem que eu tenha intencionalmente provocado aquilo. Agora, se eu tenho consciência de que determinada coisa pode fazer alguém tropeçar, então, por uma questão de amor, eu devo me abster daquilo. Caso contrário, eu estarei pecando. Pecado aí não é o ato em si, claro, a não ser que a Bíblia condene aquele ato, mas se não há condenação específica, mas aquele ato, ainda que não seja considerado pecado em si, faz outro cair, e eu sei disso, eu não estou agindo corretamente, porque eu não estou amando a pessoa. Que Paulo, inclusive, se refere a pessoas fracas, né? A fraqueza aí no sentido de talvez não terem a maturidade ainda suficiente para lidarem com determinadas questões que se confrontam, que geram dúvida, que geram polêmica. Então, eu achei interessante essa colocação que você fez aí do pastor daí, de Portugal, que teve esse zelo, o zelo no sentido positivo, né? Esse cuidado com vocês. Exatamente. Aí, minha gente, o tempo está se acabando, a gente, sem brincadeira nenhuma, ficaria aqui, estou falando sério, mais 1 hora conversando sem nenhum problema, e não era só de bebida, não. Por exemplo, um crente pegar e dizer assim, eu apoio a lei do aborto, porque a mulher tem que tomar decisão sobre o seu próprio corpo. Não, você está intentando contra a vida de uma criança que está dentro da barriga. A mulher poderia ter, vou até falar assim, eu não gosto disso não, mas a mulher teve a sua liberdade de você tomar a posição que você quis antes. Agora, depois que tem um filho dentro da sua barriga, aí você induzir um aborto, não está entendendo? Então, essa história que o pastor Daniel está dizendo assim, que às vezes é só o ato em si, você não... É muito extenso. É muita coisa que a gente teria que discutir, e aí o tempo, não dá mais tempo, e agora a gente precisa encerrar. Mas as nossas atitudes que levam os outros a pecarem ou não pecarem, esses atos nos serão cobrados por nosso Deus. Então, cada um que cuide, para cuidar dos fracos que estão ao meu lado, ao seu lado, para que os outros não tropecem na palavra por causa de suas ações. Então, Deus abençoe vocês, e a gente tem que encerrar a aula, né? Então, infelizmente, eu sei que daria mais tempo, mas vamos orar, e se alguém quiser mais comentar alguma coisa, passa o WhatsApp no grupo que eu vou procurar responder. É o jeito, né? Seu Deus, muito obrigado por tudo, Senhor, que Tu nos deu, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua lei, Senhor, para me mostrar, Senhor, o que é certo e errado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, para me imputar, Senhor, que eu necessito, Senhor, de Tua graça, que eu necessito de Jesus Cristo, Senhor. Eu necessito de salvação, Senhor, porque eu sou pecador e toda hora a gente está pecando, toda hora a gente cai em algum desses 15, 20, 50 obras da carne, Senhor. Me ajuda, Senhor, e nos ajuda, Senhor, que o Espírito Santo nos convença perfeitamente do pecado e da justiça. Não que ele não convença, Senhor, eu sei disso, que ele convence, mas que meus ouvidos e meu coração, Senhor, estejam abertos para entender as mensagens, Senhor, que o Teu Espírito quer mandar para mim e mandar para cada um. É assim que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E Amém. Boa noite. cada um tenha uma noite, o resto de noite. Deus abençoe cada um. Amém. Em nome de Jesus.
Pode Que falar. Deus abençoe vocês, poderosamente. Senhor. Amém. A paz Deus do Senhor. abençoe. Amém. Deus abençoe. Fica na paz. Tchau. Oi. Tchau, querido. Tchauzinho, a paz do Senhor. A paz, a paz. Amanhã, né? A paz do É. Senhor, boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau, Tchau, Lucinho. Matheus. Tchau, meu amor. Tchau. Tchau. Boa noite. Tchau, gente. Foi muito Tchau. boa a aula. Foi ótimo. Tchau, boa noite. Oi, Deus abençoe eu vocês. quero. O que você está querendo, Vem Dil? trazer ou eu vou levar? Tá bom. Eu também vou querer, Dil. Você está querendo o quê, Dil? Vou querer também, viu? Ela é ótima. Ela nem vê, não sabe nem que está com o celular ligado ainda. É distraída, não sabe nada. É distraída. Começou a falar no interfone, sem desligar o celular, não sabe nem que a gente. Ela não deve ter chegado na pista. Ô, Dil, tá todo mundo perguntando aí o que é que você quer, que todo mundo também quer. Eu estou querendo abrir a pista. Macaxeira. Foi seu genro que telefonou perguntando se eu queria macaxeira. Aí Tarcísio veio me dizer. Eu esqueci que estava com o microfone ligado. Ah, sim. Foi o meu genro. Que genro, Foi seu genro. que genro bom. Ai, que fome deu A agora. gente que dá macaxeira a ele, mas ele hoje é quem vai dar a gente. Tá bom. Tchau, tchau, minha gente. Boa macaxeira aí pra você. A paz do Senhor. Tchau. Foi bênção, 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 bênção. Glória a Deus, Senhor. Ainda quem fica ainda aí, Josinha? Eu esqueci de parar de gravar.